Olá, meu nome é Sabrina Reis, eu sou estudante no curso Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia e através dessa breve comunicação oral eu venho compartilhar a pesquisa de iniciação científica que eu tenho desenvolvido em conjunto com o professor Francisco Antônio Souza. Essa pesquisa ela visa contribuir para o desenvolvimento de uma visão crítica sobre o papel do trabalho urbano e também no levantamento das práticas sociais que ampliam as formas de cidadania e de produção. O objeto do nosso estudo é o trabalho informal contemporâneo, sob as faces do core e do boost job. Para essa proposta de comunicação oral especificamente, nós vamos abordar os aspectos do trabalho informal que se manifestam através do corre. Por isso que escolhemos o título Quando o Corre é a Saída, Soluções Produzidas através do Trabalho Informal no Espaço Urbano de Salvador. Inicialmente, eu creio que seja relevante argumentar algumas das razões pelas quais a pesquisa social contemporânea tanto tem se debruçado sobre a temática do trabalho informal. Conforme dados do IBGE, na pesquisa PNAD contínua de 2019, existem cerca de 40 milhões de pessoas desempenhando atividades informais. Esse número, contudo, ele pode ser muito maior se considerarmos os que dependem indiretamente dos informais, do trabalho por conta própria não registrado, do trabalho não remunerado. Outro fator importante foi a pandemia de Covid-19, que tornou ainda mais evidente o aumento das modalidades de trabalho sem seguridade, terceirizadas e uberizadas. Tudo isso num contexto em que a diminuição do número de empregos está diretamente relacionada com a flexibilização produtiva do mercado e a digitalização de atividades. É nesse contexto, portanto, que o trabalho informal ele se apresenta para os diferentes sujeitos enquanto uma alternativa para a superação das complicações da vida contemporânea. E é aqui que nós situamos o corre e o boost job. O boost job é uma expressão que foi criada pelo intelectual David Graeber e diz respeito a trabalhos provenientes de rotinas alienadas, repetitivas, automatizadas, que não são trabalhos que não são dotados de sentidos para os sujeitos que os executam, né? Os boost jobs estão presentes tanto nas atividades informais, mas se destacam com maior vigor nas atividades formais, principalmente levando em consideração o exemplo dos call centers, né? O telemarketing. Já o corre é um modelo presente nos países latino-americanos, tal como o Brasil, e ele diz respeito à atividade sem vínculo empregatício comprovado, que significa fazer alguma coisa, alguma atividade de urgência em que se possa obter uma remuneração pessoal ou algum proveito coletivo. Ambos os modelos, o corre e o boost job, eles coexistem na sociedade brasileira e geram efeitos problemáticos. No caso do corre, além de ser uma atividade precarizada, uma atividade em que se realiza funções de urgência, outras características importantes chamam a atenção, que é o fato de ser fortemente atravessado pela invisibilidade, até mesmo por uma visibilidade negativa. Percebe-se que na falta de uma inclusão social através de emprego e de políticas públicas, o trabalho informal, principalmente aquele que nós observamos através do corre, introduz uma faixa da população no mercado de trabalho. Em outras palavras, portanto, é correto dizer que o corre ele reflete o esforço dos indivíduos que tentam manter a atitude de quem desempenha algo útil, mesmo quando as condições são de exploração, buscando algum proveito coletivo, ainda que desprezados e mal vistos. Então, embora o corre seja um fenômeno plural, heterogêneo, culturalmente diverso, assim como as demais formas de trabalho informal na contemporaneidade,
Elementos importantes podem ser destacados nessa forma de trabalho. O fato de ser multitarefa, autodidata, resiliente, adaptável e que requer criatividade e improviso. Apontar o corre popular urbano enquanto meio com que se alcança inclusão social, isto é, meio com o qual se produz soluções, né, para os problemas, para as dificuldades aí da vida contemporânea, significa, sobretudo, falar sobre um movimento que já é conhecido de diversos grupos sociais que historicamente precisaram encontrar trabalho e lutar por um lugar ao sol. É a partir desse reconhecimento, portanto, que essa pesquisa visa enfatizar a dinâmica e a precarização do trabalho temporário, popularmente chamado de corre, demonstrando aspectos de criatividade, dignidade e inteligência coletiva que justificam a proteção justa do trabalho informal, não somente aqui em Salvador, mas também em todo o Brasil. Com este fito, estão sendo realizadas entrevistas com trabalhadoras e trabalhadores do espaço urbano de Salvador sobre as suas distintas experiências na informalidade. Nós já estamos reunindo, né, alguns desses relatos. Eu trouxe aqui alguns enquanto exemplos. Eu não vou poder ler todos os dois, né, devido ao tempo, mas eu gostaria de ler esse segundo só para a gente conseguir observar alguns desses aspectos que já foram comentados, né, sobre o corre. B é artista circense, de 24 anos, e para ela a rua é um grande palco livre. Tudo é material de trabalho, ela diz, desde uma pessoa que passa e interage com você até um engarrafamento ou uma situação de estresse. Isso tudo pode virar material para interagir, fazer humor. Saída da estação Lapa, Garibaldi, Pituba, Rio Vermelho, Comércio são alguns dos pontos da cidade de Salvador para os quais ela já levou a sua arte circense. Trabalhar com arte nas ruas para ela é uma experiência acolhedora e de muita aprendizagem. Ela relata que não é um trabalho simples, pois há estigmas com relação aos artistas e aos trabalhadores de rua. Ela conta: o corre na rua é muito marginalizado. Entre nós, malabaristas, existe um proceder de rua, acordos, normas, condutas que são comuns em quase todas as cidades. Entre nós, são poucos os conflitos. As principais tretas são com a polícia mesmo. Então, o que os relatos, né, eles na verdade têm sido emblemáticos justamente por elucidar alguns aspectos centrais da informalidade. Será possível perceber que, embora as entrevistadas expressem satisfação em relação à atividade que desempenham, são explícitas as condicionantes de precarização. Então, nós conseguimos perceber desgaste emocional, competitividade, alto grau de adaptação que é requerido, a autorresponsabilização pelos riscos. Por outro lado, há uma valorização dessa autonomia, né? O autodidatismo é aspecto inerente aos valores e também fator que condiciona a dimensão criativa, já que a necessidade de autogerenciamento do próprio conhecimento conduz à adoção de diferentes estratégias para assimilação de atividades e obtenção de remuneração. Por isso que, além do esforço constante, a gente aponta, né, esses aspectos de diversão, treinamento, aprendizado no espaço social onde vivem muitos outros cidadãos atuando e interagindo. Então, apesar de ser possível, né, dizer que o mundo do trabalho está sob forte processo de tensão no Brasil, gerando novas formas de compromisso social e de produção coletiva, é muito importante também considerar que tais processos complicadores eles tecem novos sentidos para o modo de vida em sociedade, gerando conflitos urbanos e muitas vezes ações significativas de resistência social. No caso do corre, né, que nós buscamos enfatizar nessa breve comunicação que estamos conduzindo aí para a finalização, além de incorporar os riscos de uma atividade precarizada e de urgência, ele é fortemente atravessado por uma invisibilidade, por uma visibilidade negativa
Silva também vai citar noções de proceder adequado e atenção às responsabilidades e às ordens alheias, né, que nós conseguimos identificar, inclusive, aí no relato da entrevistada que eu mencionei. Por esse motivo, né, por ser um fenômeno plural e vigoroso, é importante que o corre ele seja estudado em seu potencial produtivo. Vale a pena considerar o grande desafio da inclusão da população em situação de vulnerabilidade no mundo do trabalho em cidades como Salvador. Torna-se muito valioso adotar um olhar sensível para os grupos relativos ao trabalho informal, responsáveis por grande parte de atividades no campo da reprodução social, como mais tipicamente localizadas nas artes, nas técnicas e nos serviços. No contexto atual, em que se sobressaem, né, as plataformas e aplicativos, as ocupações informais trazem novas questões e posturas que ressignificam os vínculos de trabalho e de solidariedade. Então, essas são alguns dos traços, né, do trabalho informal contemporâneo que nossa pesquisa tem contribuído para elucidar através da perspectiva popular, da visão dos próprios trabalhadores e trabalhadoras do corre. Aqui estão as nossas referências. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção até aqui prestada e pela oportunidade de estar falando aqui nesse evento. Muito obrigada.